Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Nós estamos agora na aula 4. Aula passada nós vimos a respeito sobre os objetos de trabalho, tá? Os objetos que de certa forma vão nos ajudar a fazer algumas simulações e algumas animações no nosso processo, beleza? Então, o que agora eu vou ensinar vocês é como inserir um objeto, tá? Inserir na verdade uma figura no nosso projeto. Nós vimos aqui que eu consegui colocar um objeto aqui, uma figura no nosso layout. Porém, eu não consigo mexer nessa figura, ela é fixa da minha tela. Então, para poder inserir, de certa forma, aqui uma picture, né, uma figura em si, eu venho nesse cara aqui em cima, ó, picture. Clico aqui e desenho uma figura. E aí ele vai pedir para você selecionar uma figura no seu processo. Então, eu tenho uma figurinha aqui que eu vou mostrar aqui. Aí vocês podem colocar qualquer figura, tá, pessoal? Vou selecionar, por exemplo, esse leopardo aqui. Vou dar um abrir. Pronto, eu tenho um leopardo aqui, bonitão aqui para a gente estar mexendo. Então, eu consigo mover a minha figura, tá? E aí, eu tenho algumas propriedades dessa figura. Então, se eu vir aqui, ó, eu tenho a parte que eu consigo, de certa forma, vamos ver, propriedades, eu posso deixar visível ou não, eu posso deixar com o background color, a gente pode mexer nesse cara aqui também, porém não vai fazer muito efeito, né? Mas a gente pode trabalhar com esses dois caras aqui, ó, a transparência. É claro, pessoal, tem algumas figuras que ela não deixa você mexer muito, tá? Então aqui, por exemplo, vamos ver esse shadow, vamos ver se ele habilita alguma coisa. Bom, não habilitou nada. Vamos ver essa aqui, ó, transparência de cor. Então vamos deixar aqui preto. Vamos deixar esse Transparent Mode habilitado por cor. Também não modificou muita coisa não, né? Então, depende muito da figura. Essa daqui não modificou muito. Vamos colocar uma outra figura aqui, então. Vou pegar aqui, vou desenhar uma outra figura aqui. E vou pegar, por exemplo, aqui essa bomba off, tá? Então, se eu vir aqui, vou habilitar por cor. Então, você vê que o fundo ele some, né? Então, quando eu coloco aqui por cor, a cor que eu deixar aqui ativa, ele vai, de certa forma, se tiver aqui, por exemplo, um azul escuro, vamos colocar esse azul escuro aqui, ele tiraria aqui da sua picture, né? Só que no caso aqui, como ele vai fazer uma transparência, né? Então o ideal, quando eu pegar um objeto que ele tiver de certa forma com um fundo branco e eu quiser só dar uma focada no objeto em si, é legal você utilizar essa transparência e colocar por cor, tá? E aí você consegue habilitar dessa forma, tá? Então, o que é legal disso, pessoal, a gente está colocando algumas figuras aqui, só que existem duas formas de você colocar da forma que eu iniciei aqui. E lembrando, todas as figuras do seu processo é importante você colocar e salvar na mesma pasta que você salvou o seu domínio, ou seja, salvou o seu programinha que você está criando, tá bom? Porque quando você levar para outro computador, se ele perder esse link dessas figuras, você vai perder a visualização aqui na sua tela. Então, uma outra forma de você garantir que essa figura, por mais que eu delete ela lá na minha pasta de arquivos, ela venha com, de certa forma, venha junto com o seu projeto, é você inserir ela como um recurso. Então, como eu insiro uma figura como recurso? Insiro através desse carinha aqui, ó, recursos. Clico com o botão na direita, inserir recurso em aula 1. E aí, por exemplo, aqui vou inserir esse leopardo novamente. Beleza? Então, eu tenho um recurso chamado leopardo, que é uma figura que eu tenho lá na minha pasta de imagens, né? Eu quero, de certa forma, inserir esse recurso na minha tela aqui. Como que eu faço? Venho em Galeria, aqui na parte de controles, eu vou vir aqui na parte minimiza esse cara aqui e vem em projeto de recursos. Dou 2 cliques aqui, vai me aparecer os recursos dos meus projetos. Então eu consigo puxar o meu sistema. É claro, ele vem muito grande, você vai diminuir, tá?
Então, estou diminuindo aqui. E beleza. Então, essa é a maneira mais correta de você trabalhar com recursos, tá, pessoal? Então, aqui eu tenho uma imagem que eu coloquei simples e aqui eu tenho basicamente um recurso, tá? Então, para a gente saber o que acontece, o que isso interfere, então eu vou salvar vamos supor, vou salvar esse projeto. E aqui em cima, pessoal, eu consigo executar esse domínio. Então, eu consigo parar, executar o domínio e rodar toda a aplicação. Então, geralmente a gente clica nesses 3 interrogações para poder, exclamação, desculpa, para poder a gente executar o nosso domínio. Então, vou clicar aqui, ele vai processar e vai executar o domínio. Então, a gente consegue ver que na minha tela, na minha aplicação, eu tenho essas duas figuras, beleza? Só fechar aqui, tudo ok. Então, para fazer um teste, eu vou fechar essa minha aplicação aqui, fechar o Ellipse 3, tá? E vou abrir ele novamente. Só que antes de abrir ele novamente, eu vou lá na minha pasta onde eu salvei e vou deletar essa figura aqui do leopardo. Deletei. E aí eu vou abrir essa minha aplicação, que é a aula 1. E aí o que acontece? Você verifica que na aplicação ele não existe mais. Ou seja, a picture, né? Ou seja, a figura que eu coloquei aqui como figura lá através do projeto, ela desapareceu. Porém, a figura que eu coloquei como recurso, ela fica disponível. Então, pessoal, na hora de fazer o projeto, é necessário você colocar tudo como recurso, tá? Para você não ter esses problemas, tá bom? Então, para a aula não ficar muito grande, né? Em si, já temos cerca de 7 minutos aqui. Então, a gente fecha nessa aula e na próxima aula a gente já vai ver a parte de tags demo, tá? A parte que é a gente simular variáveis de processo. Tá bom, pessoal? Até mais!